Bom dia, meu nome é Eliel, eu sou especialista em consórcio e hoje a gente está aqui para apresentar e deixar mais claro uma técnica que a gente vem aplicando e facilita muito a apresentação do consórcio pelo profissional, tanto quanto o entendimento do produto por quem está comprando ou quem está procurando uma forma alternativa de investimento. E para esse bate-papo, para apresentar isso, para deixar isso mais claro, estou aqui com o meu parceiro, meu amigo Rissi, o criador do API, né, Rissi? Pô, que honra, hein? Olha o peso, olha o peso. Tchê, a gente está aqui para falar de uma ferramenta que, na verdade, deixou de ser uma ferramenta de vendas, né? Quando a gente começa a falar em API, a gente conseguiu criar uma forma de não só treinar equipes de vendas, ou seja, vendedores, corretores, para conseguir performar no produto, mas muito mais que isso, né? Conseguir ensinar o vendedor ou a equipe de vendas, para a gente poder resumir, do que ele tem na mão. E dessa forma, a gente conseguir fazer um processo, talvez inverso, talvez diferente, a ideia não é explicar o que é consórcio, né? A ideia é responder ou fazer o cliente ficar, no final de uma apresentação, no final de uma venda, ficar com aquele sentimento do porquê consórcio. Então o API ele se transforma, ele deixa de ser apenas uma ferramenta de venda para ser um método que ele ensina a pessoa, ou seja, ele abrange o produto ou o mercado que o consórcio deixa eu te falar. Cara, teve uma feira que foi onde surgiu essa forma de apresentação, eu estava nela. Para mim foi muito válido, porque não apenas facilitou com que eu conseguisse explicar para o cliente o que é consórcio, ou como se utilizar um consórcio, mas para mim, o entendimento meu como profissional do produto. A gente já falava sobre esses mercados, mas de uma forma muito genérica. Então, quando a gente trouxe uma linha de raciocínio e que facilitou o entendimento não só para quem está escutando, mas para quem também está apresentando, isso começou a fazer sentido. Né? Então, o que tu trouxe montando o API, né, a gente vai falar mais sobre isso agora, mas ela trouxe o entendimento também para o profissional de consórcio. Né? O especialista em consórcio ele consegue ter uma amplitude muito maior dentro de cada segmento, né, de cada mercado que o consórcio consegue ampliar. Consegue não por dois motivos, mas tem dois fatores muito importantes. Quando tu utiliza a técnica, tu acaba tocando em dois pontos. Uma coisa é o produto, outra coisa são as pessoas. A partir do momento que tu une tudo, tu consegue mostrar para a pessoa o que tu tem, tu consegue de uma forma sutil dizer para ela, o que eu tenho para te oferecer não é exatamente apenas o que tu pensa, existe um mercado muito grande, um universo muito grande por trás, mas principalmente pro vendedor, ele consegue entender que na frente dele existe uma pessoa e essa pessoa tem prioridades. Então, tu utilizando a técnica do API, tu consegue ir trabalhando a necessidade real do cliente. E não talvez aquela ideia, não estou querendo dizer que as pessoas não entendem, né? Mas a gente sai, vamos dizer assim, daquela ideia limitada, de que talvez consórcio seria apenas trabalhando no mundo da aquisição, e trabalhando, então, consórcio nos três mercados que a gente vai falar hoje através do API. Não, e a gente tem, né, no convívio, né, no dia a dia, a metodologia, né, do consórcio tradicional, né, o consórcio que hoje é vendido em bancos, a grande maioria das administradoras comercializa dessa forma, que é o conceito de consórcio padrão, tradicional, casa, carro e moto, né? E aqui a gente quer trazer um conceito um pouco diferente, né? Uma visão um pouco mais ampla do que se pode fazer com consórcio, como o Rissi falou. Não para que consórcio, né? Porque consórcio serve para aquisição de bens. Mas por que utilizar um consórcio, né, Rissi? No que faz sentido? A partir do momento que tu responde essa pergunta, fica claro que fez sentido. Para qualquer objetivo. Vamos tentar fazer uma linha de raciocínio então, Eliel. A gente parte do ponto que, teoricamente, ninguém quer consórcio. Ou talvez as pessoas não queiram consórcio porque elas não sabem exatamente o que é consórcio ou para que serve o consórcio ou o que eu posso fazer com o consórcio. Se a gente for brincar aqui e dar uma descontraída, dificilmente tu conhece alguém que acordou de manhã e disse assim, ó, vou lá comprar 3 quilos de consórcio. Tô precisando de consórcio. ninguém acorda, dificilmente tu vai conhecer alguém que disse, ó, aquela espreguiçada básica aqui, vou lá buscar 3 quilos de consórcio. Pra mim. Muito difícil. Só que o que acontece? Em algum lugar lá da tua região, vamos lá, do Oiapoque ao Chuí. Em algum lugar, as pessoas têm prioridades, sonhos, metas. Gosto de falar que o nome do bichinho não importa, né? Mas a pessoa gostaria de atingir ou conquistar algo.
Então, cada um na sua prioridade, né? Cada um no seu momento, né? Seu estado atual. Isso aí. Então vamos lá. Hoje, tu tem pessoas que apenas gostariam de comprar o primeiro carro. Tu tem aquela pessoa que gostaria de repente dar um carro pro filho, pro marido, pra esposa. Tem aquele cara que fez a conta e disse assim, de repente eu compro 2, 3 carros e alugo pra Uber. Tem já aquela turma que gostaria de dizer, não, tá na hora de eu sair da casa da mãe, do aluguel, da casa da sogra, e tá na hora de eu ter o meu cantinho. Tem aquele teu amigo, ele é o que já tem o cantinho dele. E ele tá pensando o seguinte, tá na hora de eu... Vou ficar velho, né? Vou fazer um upgrade. Vai chegar a hora que eu preciso dar uma... Tá na minha vez. Vou sair daqui e vou vir pra cá, vou dar uma evoluída. Mas tem, e tá tudo certo, e tem aquela pessoa que já tem isso aí. Mas hoje em dia tá na moda, né? Um conceito aberto, uma churrasqueirinha gourmet, uma área gourmet, uma piscina, um quiosquezinho. Então o que acontece? A pessoa pode estar querendo buscar isso. Tem gente que já tem tudo isso, mas ele pode estar pensando o seguinte, será que não tá na hora de eu partir para um segundo imóvel? Tem pessoas que vão dizer assim, uma frase clichê, né? Uma casa no campo, uma casa na praia. Eu até diria um pouquinho mais. Quem sabe salas comerciais, para assim colocar de aluguel. Voltando ainda, aproveitando que não está muito longe, pegando o gancho da pandemia. Teve pessoas que da pior forma possível, o bolso. Sentiu, né? Quando a economia parou, o cara sentiu. Ou na próxima, eu me organizo, me preparo. Ou lá na frente, se tiver mais um imprevisto, eu tô lascado, vamos dizer assim. E tem a turma que gosta de ganhar dinheiro, né? Quem não gosta, né, Risse? Então, tudo isso... Então, tudo isso dá para fazer consórcio, só que as pessoas não sabem até parar para falar com um profissional, e um profissional que saiba e que tenha já consigo a metodologia. Pegando agora, tu falou profissional, né, nem até fugindo um pouco do assunto e deixando a dica, é muito importante que o profissional de consórcio ele se especialize. Ele vire um especialista no consórcio. Em consórcio e pessoas. Muito interessante. Porque tem uma frase que é tua até, faz tempo que tu não fala. Tudo são pessoas. Tudo são pessoas. Né? Nada vai substituir isso, né? Então, cada vez mais a gente vai ter menos pessoas preparadas a lidar com pessoas. Então, o profissional que não só o consórcio, o profissional em geral, buscar uma especialização, né? Buscar entender mais do que ele faz, né? E a gente tem isso no nosso dia a dia, no nosso negócio, a diferença entre o profissional que está especializado e entende amplamente do produto, tendo resultado, e o profissional que não quer entender do produto ou tem uma diversificação muito grande de produtos na mão e acaba não sendo especialista em nenhum, né? Ele entende um pouco de tudo e acaba não entendendo tudo de nada, né? Muito bom. Então, uma dica só no meio do caminho aqui, fugindo um pouco do nosso negócio, mas eu acho muito importante a especialização e principalmente especialização em pessoas, como tu vem falando, né? Então vamos lá, já que a gente está falando de pessoas, né? Talvez tenha... Eu sei que tem alguns que não gostam desse conceito, quando eu digo conceito antigo, né? Vamos mudar, vamos usar o conceito tradicional do consórcio, que ele ainda é vendido, né? Posso dizer o nome de quem me corrigiu? Fala, Ô, Timotinho, um abraço. Timóteo. É um conceito tradicional. Timóteo, né? Conceito tradicional. Então vamos lá. Teoricamente, Léo, quando a gente começa a falar de pessoas seguindo o teu gancho, a grande maioria, tá? A grande massa, vai fazer uma associação de que consórcio é o quê? É esse conceito tradicional, Timóteo. Casa, carro e moto. E aí o que acontece? Acaba se limitando e focando nisso, né? Não focando tendo uma nisso e acaba por não se decidir. Por quê? Tô conversando com o Eliel, tô conversando sobre um produto, e o Eliel gostou da parcela, o Eliel gostou do crédito, o Eliel conversou comigo quanto tu teria de recursos para de repente poder estar ofertando lance para poder contemplar e utilizar o teu bem, e tá tudo certo, tudo ficou dentro do aceitável, só que no final da conversa o Eliel disse, vou pensar. Mas a parcela estava boa, o crédito estava bom, as tuas condições para oferta de lance estavam dentro da realidade do grupo, ou seja, existia a possibilidade. Tudo alinhado, né? Tudo alinhado. Mas mesmo assim, a resposta final é, vou pensar. Talvez por quê? Porque uma coisa é o produto, outra coisa são pessoas. Qual é realmente a prioridade do Eliel? Mas o Eliel está conversando comigo sobre uma casa que ele quer comprar de 4 milhões, ele tinha 2 milhões para dar na mão. E dentro disso tem até um exemplo que tu usa de um atendimento que tu foi com uma vendedora. E esses valores mesmo. E acabou que o cliente ele entendeu o produto, ele gostou do que foi apresentado, ele não tinha dúvida alguma, condições financeiras,
tudo dentro do script, tudo alinhado, né? E não tinha a decisão. E nada concretizado. O vendedor não teve poder de decisão, ele não teve poder de decisão, a família dele não teve poder de decisão, porque ele não tinha convicção naquilo ali, né? Foram exatos 3 meses de negociação, até um convite para ir visitar o cliente na empresa dele, mais 1h30 de conversa, uma visita padrão. E o cliente gostou, o cliente entendeu, estava dentro da realidade, mas ele pediu para pensar. E nós lá tentando vender o conceito antigo para ele. Mas por quê? Porque por mais, eu não vou saber dizer aqui com clareza, com certeza, perdão, se o cliente veio buscar o consórcio ou se ele foi prospectado pelo cliente. Mas isso não importa. O que eu estou querendo resumir aqui e exemplificar aqui é o seguinte. Ele veio conversar ou aceitou conversar conosco sobre uma ótica do consórcio, que é o quê? A aquisição. E aqui nós estamos falando de produto. Mas quando a gente fala de pessoas, eu pergunto aqui, o que move o Eliel? O que move aquele cliente? Será que realmente a prioridade dele era comprar um apartamento? Ah, mas ele veio falar comigo sobre isso. Óbvio que ele veio falar comigo sobre isso. Porque talvez, para ele, o consórcio era para adquirir uma casa. E aí a gente resume, casa, carro e imóvel. Não, e daqui a pouco para ele, não só para ele, mas para o vendedor que fez a prospecção, né? Mesma coisa. A visão do vendedor era o quê? Vender uma aquisição para esse cliente. Isso aí. E aí, a partir do momento que tu usa a metodologia, que mais uma vez a gente vai bater na tecla, não é uma ferramenta de venda, é uma forma de tu instruir e ensinar a pessoa que está vendendo o consórcio para ela conseguir entender tudo que o consórcio abrange. E o cliente que está comprando tá entendendo ali a questão do produto. Não, ali nesse cliente específico, né, quando tu foi fazer a visita e identificaram nele que a necessidade real dele naquele momento não era adquirir um bem, veio a virada de chave, né? Veio a virada de chave. E isso só aconteceu porque a gente percebeu que não era aquisição que ia encantar ele. O que é que realmente mexia com ele? Qual é a dor do cliente? O que faz ele se mover, né? E quando a gente apresenta o consórcio utilizando o API, ele entende o que nós temos na mão e ele acaba abrindo o jogo. Olha, o que mexe comigo é isso aqui. Ô Risse, mas essa questão da API, ela só foi possível com a virada de chave da administradora, né? Sim. Que lá em 2006 teve uma virada de chave, implementou um benefício que facilitou o acesso do consumidor ao consórcio e automaticamente a gente começou a migrar para outros mercados também, saindo um pouco do consórcio convencional ou consórcio tradicional, né? Sim. Em 2006, a HS vem e traz a meia parcela e transforma o mercado. Talvez tenha gente que vai dizer assim, nossa, vocês estão sendo muito ousados em dizer que a gente teve uma virada de chave. Não, vocês que criaram, né? Não, mas foi ali que tomou corpo o negócio, né? Que a meia parcela realmente pegou preço e virou um produto foi o nosso diferencial e continua sendo, mas foi o principal diferencial por muito tempo, né? O que eu enxergo aqui, gosto de falar e adoro falar, e é nessa hora que tu abre um sorrisão, mas aqui é um turning point. Curso de inglês aqui. É nesse momento que a gente tem a sacada de opa, com a questão da meia parcela, a gente vai abranger e vai atingir muito mais coisa. Então aqui, citando mais uma pessoa, essa frase aqui não é minha, deixei ela aqui citada, mas é uma frase de um grande amigo meu, o Marcos Cipriano, um abraço, Marcos. E ele traduz, então, o que seria trabalhar com a meia parcela, né? Que seria como multiplicar lucros e patrimônios utilizando a inteligência do consórcio como uma fonte de alavancagem financeira e alavancagem patrimonial. Só para a turma entender um pouco mais sobre essa multiplicação de lucros, né? Um cálculo simples, assim, rapidão, de cabeça, né? A gente usa muito no dia a dia, fica fácil de falar. Um crédito de 1 milhão, eu estou lá pagando 2.795 de parcela por mês, daqui 30 meses eu vou ter pago em parcelas uma média aproximada de 100 mil, e eu tenho acesso a 1 milhão. É essa alavancagem de lucros, de recursos que está falando, né? É essa alavancagem. Quantas vezes deu agora a alavancagem quando o cliente paga e contempla? Já fez esse cálculo? Quanto ele colocou em parcela? Em parcela foi 100 mil, 10%. 10%. Isso tirando reajustes, né? Um cálculo cru, assim, vezes. Né? E outra, né? Aí a gente vai vamos avançar, vamos pro final, né? Estamos no início, vamos pro final. Mas isso é o que enche os olhos de muita gente, né? Sim. Tu tem lá, parcelando uma entrada de um imóvel, por exemplo, daqui 30 meses, tu colocou 10% e tu tem acesso ao crédito integral, né? É bacana mesmo. E aí o que acontece? Agora, para a gente poder falar, então, como assim o API? Vocês estão falando que é uma metodologia, vai ensinar os clientes, vai ensinar o vendedor. Tá, mas como assim? Da simples forma.
A partir do momento que tu traz a meia parcela e que tu traz o API, a gente transforma o mercado de consórcio e a gente deixa de falar em casa, carro e moto, e a meia parcela, ela traz isso aqui. Nós transformamos o consórcio ou o mercado de consórcio em algo um pouco diferente. Ao invés de olhar para aquisição, que eu estou falando sim de casa, carro e moto, estou falando sim de estudo de grupo, e o nosso consórcio, em algum momento, ele vai se tornar o conceito antigo, sim, né? Ele vai se tornar uma aquisição. Até porque essa é a utilidade fim dele, né? Não significa, por eu ter a opção de aquisição, poupança e investimento, que todo mundo precisa fazer como investimento ou como poupança. Eu também posso estar fazendo consórcio a título de aquisição. Mas quando a gente traz a meia parcela, a gente deixa de olhar o produto consórcio como uma ferramenta de aquisição, a gente deixa de falar de apenas carro e moto, e a gente transforma o mercado em 3 segmentos. A aquisição, a poupança e investimento. A aquisição, quando a gente fala... Conceito tradicional. Nós estamos falando aqui de quem quer adquirir um produto, e quem fala em aquisição está falando em consumo. Quem fala em consumo está falando em contemplação. Fala em contemplação, o que quer? Estudo de grupo. Eu preciso entender a tua realidade, eu preciso fazer uma conta contigo. O Eliel quer adquirir uma carta de crédito de 300 mil reais. Uma parcela entre 900 mil reais cabe dentro do teu bolso? Cabe. Opa! Temos um cenário, já temos uma realidade. Já temos uma realidade que hoje a minha parcela, ela fica dentro desse valor de uma carta de 300 mil. Eliel, quanto tu tem de recursos próprios para poder dar lance e poder contemplar, antecipar essa tua contemplação? Tenho X reais. Esse valor é o suficiente para forçar uma, não é, né? Para isso, a gente vai fazer o quê? Estudo de grupo. E aí a gente vai olhar lá, colocar dentro da realidade para ver se o Eliel está dentro de uma realidade, sim ou não, para ver se vale a pena, ou se aí a gente consegue fazer uma, o produto, uma contemplação rápida, demorada, enfim. O produto, né, ele nos permite fazer essa análise, né? Porque daqui a pouco o meu capital próprio não é o suficiente para contemplar a carta. Existem outras possibilidades de contemplação onde eu não mexo no capital do cliente, né? Então, todos os benefícios que a administradora entrega para nós, especialistas que comercializamos o produto, entregar para o cliente, ele faz com que a gente consiga trabalhar a realidade do cliente, o estado atual dele, a chegar no estado desejado, né? Sim. Então, eu não preciso ter um capital para forçar uma contemplação. Eu posso usar o percentual da própria carta. Óbvio que existem outros cálculos mais a fundo sobre isso, e que dão uma realidade para o cliente, né? Com certeza. Dando benefício para quem paga em dia, utilizando o percentual da carta, não mexendo no capital do cliente, tendo um planejamento, utilizando o consórcio realmente como a ferramenta que é, né? Uma ferramenta de aquisição, mas com planejamento, né? E vamos lá, o consórcio como uma ferramenta que realmente ele é. A partir do momento que tu traz a meia parcela e o cliente entende que ele tem 3 mercados para ele poder trabalhar, independente do interesse dele, ou da prioridade dele, ou por mais que ele não saiba, tu fez o consórcio, tu adquiriu o consórcio, automaticamente tu entrou nos 3 mercados. A aquisição, a poupança e investimento. Com a meia parcela, o que eu estou querendo dizer? O produto que nós temos na mão hoje é um produto que talvez o consórcio não seja o fim, o consórcio é o meio. O meio para quê? Para o cliente poder trabalhar, chegar, alcançar no quê? Numa alavancagem patrimonial, trabalhar uma poupança, eu começar a pensar na minha previdência, eu começar a trabalhar com um produto que traga rentabilidade. Eu posso também estar fazendo uma alavancagem financeira. Em resumo, consórcio a título de investimento. E a questão da meia parcela, ela traz até um exemplo pessoal meu. Não tem um amigo, né? Que lá na época da venda ainda, conversava com ele para ele investir. Eu disse, vamos fazer um investimento, vamos investir. Só que na cabeça dele, investimento se faz com grandes volumes, né? Pega um capital, põe a aplicar para ter rentabilidade. E, na verdade, o consórcio também quebra esse paradigma, essa ideia, né? Quando eu conversei com ele e tirei o assunto investimento e falei sobre briquezinho, algo mais simples, a realidade era diferente, a conversa era diferente. E fez sentido para ele. A meia parcela, ela possibilita qualquer pessoa a investir no seu futuro, né? Sim. Porque a gente pega aí, para acessar um crédito de 100 mil, a gente pagar R$341 por mês. Hoje esse valor de R$341 está muito fácil para a grande maioria das pessoas. A gente consegue forçar um pouco, ter uma disciplina financeira e guardar esse valor para ter acesso a uns 100 mil, né? Então o consórcio com essa meia parcela, sem te cobrar uma taxa de adesão para te iniciar o projeto, pagando apenas essa parcela por mês, sim, tem como tu fazer um investimento.
Apesar de muitos dizer que consórcio não é investimento, eu concordo, ele não é investimento, mas ele pode ser utilizado como, A título de investimento. Sim. Então, a meia parcela movimentou muito o mercado para todos os públicos, né? Então, hoje qualquer pessoa tem acesso ao consórcio muito pelo benefício da meia parcela que a administradora entrega em todos os grupos, né? Posso fazer um resumo de tudo que a gente está falando até agora, então? Deve. Vamos lá, então. Quanto mais simples e fácil ficar para que nós possamos entender e quem vai nos escutar e nos ver, entender também, melhor, né? Então, vamos lá. Quando eu utilizo a metodologia do API, o que eu estou explicando para o meu cliente, o que eu estou explicando para uma equipe de venda? Vamos lá. O que é consórcio? Consórcio é um crédito pagamento mensal. Eu escolho um crédito, o boleto vem e eu sigo pagando, correto? Perfeito. De duas formas o cliente vai ter acesso a esse crédito. Apenas duas formas e não existe outra. Se alguém te disser que tem outra, tá mentindo. Tá mentindo, pula fora. Então, de duas formas ele vai ter acesso a esse crédito. Ou sorteio, ou através dos lances. E aqui eu faço um parênteses e digo assim, um próximo material a gente vai explicar melhor sobre isso. Às vezes quem olha de fora faz uma associação de que sorteio é só sorte. Não, tem que sair o meu número. Muito difícil, eu não tenho sorte, não vou contemplar. E associa o lance a leilão. É aquela corrida desenfreada, eu preciso descapitalizar demais, precisa muito dinheiro, e se é para me descapitalizar, não me interessa. Na verdade, o consórcio ele vira planejamento e prioridade nessa hora, né? É isso aí. Mas depois a gente fala mais sobre isso. Vai chegar esse momento. Vai chegar esse momento. Só para o pessoal entender, a gente não tem essa... A gente tá aqui acompanhando os slides para ter linha de raciocínio. Mas senão nós já teríamos ido pro fim, voltado pro início. Mas esse é nós, né? Esse é nós. Esse é nós. Esse é nós é bom, né? Concordância. Então vamos lá. Não, estamos bem, né? Ótimo. Então vamos lá. Tu fez o consórcio, a partir do momento que tu faz um crédito de consórcio, tu adquiriu ali uma carta, automaticamente, por mais que tu não queira ou por mais que tu não saiba, tu tá entrando nos 3 mercados que o consórcio atua. A aquisição, a poupança e o investimento. O que é aquisição, Eliel? É o consumo. É o cliente, é o indivíduo que veio buscar o consórcio por qual motivo? Porque o consórcio é o crédito mais barato que existe hoje. Para ele chegar no objetivo dele, que é uma casa, um carro, um bem. Certo? Falamos de consumo, falamos de contemplação. Ele precisa adquirir o bem dele, é o sonho dele. Então, quando a gente fala de aquisição, a gente está falando de quê? Estudo de grupo. Eu preciso pegar o valor do crédito que ele precisa, um valor de parcela, tá alinhado? Agora eu preciso ver quanto tem de recursos para a gente acelerar essa contemplação. Correto? Isso aí. Beleza. Mas tu concorda comigo que talvez tem pessoas hoje que não pensam, não querem comprar nada ou não tem como prioridade adquirir uma casa, mais um carro ou a primeira casa? Tem gente que diz que vale mais a pena viver de aluguel e não vamos entrar no mérito do que é certo ou errado. Estamos apenas falando aqui do que é prioridade para as pessoas. E quando se fala de pessoas, não se tem essa definição do certo e errado, não, né? É o que faz sentido para cada um tem o seu certo e o seu errado, né? É isso aí. Então tu concorda comigo com isso? Então a gente passa para um segundo momento. Existem pessoas que não querem comprar nada. Então eu posso estar olhando o consórcio como uma poupança forçada. Por que a poupança forçada? Porque vem um boleto eu pago. E assim a gente segue. Nesse caso, esquece o crédito. O foco aqui não é o crédito. O foco é o valor de parcela. Quanto eu posso guardar por mês, né? Qual é a minha régua? 100, 200, 300 reais? 2 mil, 3 mil? Não existe certo e errado. Existe a minha régua que vai dizer quanto eu posso estar guardando por mês. O mais importante é eu ter certeza do quê? Eu estar ciente do quê? Que lá na frente o Eliel vai ter guardado 100, 200, 300 mil. O Rice vai ter guardado 500, 600 mil. Por quê? Porque lá atrás foi combinado com o vendedor ou com o meu consultor, né? De qual era o valor de parcela que não me atrapalhava no momento. E a gente segue pagando, priorizando o quê? A poupança, ou talvez trabalhando, para quem quer falar um pouco mais refinado, uma previdência privada, porque tu está colocando teu dinheiro ali, olhando a médio e longo prazo. Tu quer pegar o teu dinheiro no final, onde vai estar ganhando a correção. Eu uso isso para mim, né? Eu utilizo o consórcio como uma ferramenta de poupança. Realmente eu uso isso porque até brinco e converso nos atendimentos que eu não sou bom guardando dinheiro, eu sou bom pagando boleto. Cultura, né? Deus o livre, meu pai, deixar atrasar um boleto, uma parcelinha, uma dívida de R$1, né? É disciplina. Então a gente tem isso muito bem implementado na cultura familiar, isso vem de várias questões, né? Mas Deus o livre, vai ficar devendo, moço. Não faz sentido para mim ficar devendo. Então eu preciso desse boleto. Esse boleto é a minha dívida que eu tenho comigo.
e eu utilizo ele como mexer. É o boleto que tu paga pra ti mesmo. É, isso aí. E assim, pegando o gancho da poupança, né? Quantas vezes a gente começou a guardar dinheiro lá na poupança convencional e uma necessidade desnecessária, uma festinha, Eliel, pessoas. Quem nunca começou a guardar um dinheirinho e não chegou no final. E não chegou no final por um único motivo. Eu vou pegar aqui. Mas depois eu boto. Depois eu reponho. Nunca mais. Esquece, nunca mais. Mas, Eliel, tem gente que, da mesma forma que tem pessoas que não querem adquirir um bem, tem pessoas que pensam assim, eu não vou estar guardando dinheiro. E se eu morrer amanhã? Né? Só que daí tem aquela pessoa que vai dizer assim, e se eu não morrer amanhã? Então, da mesma forma que tem pessoas que talvez não queiram guardar dinheiro, talvez não queiram comprar nada, tem pessoas que pensam o seguinte, eu gosto é de ganhar dinheiro. E aí a gente vem pro último item do API, que sai da aquisição, passa pela poupança e a gente cai no investimento. O que é o investimento, né? É eu saber que eu vou estar colocando meu dinheiro e lá na frente eu vou ter um benefício futuro. É isso. E hoje em dia tem ou não tem a turma dos traders que querem ganhar dinheiro? Nossa Senhora. Não que consórcio é para fazer trader, não é isso. Não, não o mercado de investimento, ele ficou muito forte, né? Eu acompanhando assim, eu vi que na pandemia para frente, de 2020 para cá, esse mercado de investimento, de trabalhar home office e ter esse trabalho em casa cresceu muito, né? E como é que eu ganho dinheiro com consórcio? Não, as pessoas perguntam bastante isso, né? Essas pessoas eu venho conversando bastante, até tenho clientes que trabalham fazendo investimentos em casa, uns trabalham fazendo investimento para outras pessoas, outros trabalham fazendo para si próprio, não querem envolver outras pessoas no negócio deles. Mas eles trabalham em casa, só trabalhando home office, só nos investimentos deles, não sei como é que funciona direito, até nem fui muito a fundo. Mas na conversa, apresentando o consórcio como investimento, cara, esses caras viraram a chave. Eles têm lá a aplicação deles e uma frase do nosso líder, né, o Tavares. Consórcio é o único investimento que eu não quero capital, eu quero parcela desse... Para investir. Então, nessa ideia de que consórcio eu consigo fazer investimento sem aportar meu capital, sem engessar ele, e pegando apenas o rendimento desse capital que pode estar aplicado em outro ponto, em outra aplicação, enfim, a gente consegue fazer uma alavancagem de investimento, né? Não sei se existe essa palavra, alavancagem de investimento. Alavancagem patrimonial. É uma diversificação de investimentos, porque tu tem os investimentos convencionais e tu vem para o consórcio fazendo uma diversificação, utilizando sim uma ferramenta de consumo como uma ferramenta de investimento, né? E de uma forma rápida, um raciocínio rápido, é aquela coisa, como eu ganho dinheiro com o consórcio? Não quero fazer aquisição, não quero guardar dinheiro, eu quero ganhar dinheiro com a venda da carta contemplada. Num raciocínio rápido e simples de dizer, tu tem muita rentabilidade a partir do momento que tu paga uma carta de crédito, contempla e vende ela para tu obter um lucro. Ponto. Mas não para por aí. Eu posso ter uma lucratividade, uma rentabilidade, eu posso trabalhar o consórcio como investimento, pelo simples fato de eu ir pagando uma parcela e não sendo contemplado. Eu ganho dinheiro mesmo só na não correção, contemplando, né? Ano a ano. Mesmo. Eu posso utilizar o consórcio como investimento, pagando uma parcela, sendo contemplado, não vendendo a carta, não utilizando para comprar um bem, e ganhando em cima da rentabilidade. Sobre o crédito, né? Sobre o crédito. Então, tudo isso dá para fazer com o consórcio quando a gente fala a título de investimento. Só que as pessoas não sabem. Ô, Risse, não, e vai ter alguém, né? Vai falar assim, mas vai dizer que não perco dinheiro com consórcio. Perde, né? Tem uma forma só de perder dinheiro, que é desistindo do projeto, né? Abandonando ele. Eu prefiro dizer, quer perder dinheiro com consórcio, não faz. É melhor. Não tá ganhando. Aí sim. Não perde, né? Vou mudar. Tu deixou de ganhar. Deixou de ganhar, né? Deixou de ganhar. Mas, Léo, quando a gente entende que tu tem um produto e tu tem uma forma de apresentar o produto mostrando para qualquer um que hoje tu pode utilizar o consórcio ou crédito de consórcio como uma forma para aquisição, uma forma para poupança e uma forma para investimento, a pessoa entende que não existe certo e errado. Existe o que é prioridade, o que faz sentido para mim. É mais ou menos assim. E a prioridade, ela tá naquele momento chave, né? Porque assim, hoje eu tô fazendo consórcio para guardar dinheiro. Isso não significa que eu não vá usar ele para consumo ou para investimento, né? O produto te deixa essa flexibilidade de negócio, né? E agora esqueci o que eu ia falar. Vai, eu não podia ter te cortado, né?
O que eu falei ali? Mas eu não lembro. O que eu falei? Caralho, velho. E essa flexibilidade que tu fala, que nos deu a possibilidade de criar uma ferramenta nova para poder exemplificar a aquisição, a poupança e principalmente investimento, tudo isso em números. Mas, ô Riz, isso aí a gente deixa pro próximo vídeo, né? Fica pra próxima. Fica pro próximo vídeo. Então, obrigado, turma, quem tá assistindo aí, quem tá prestigiando o nosso trabalho. É um projeto novo e tem coisa boa por aí, tá? Valeu, Riz. Abraço, senhores, abraço, senhoras. Um prazer inenarrável. Saúde.